Bom dia, eu vou estar explicando para vocês aqui os exercícios aí dessa semana, do dia primeiro, pois eu tô vendo que muita gente tá tendo dificuldade. Aí eu vou pedir para vocês estar sempre acompanhando terça-feira as aulas online, certo? Para que possa aprender o conteúdo, porque daqui para frente cada vez vai ser mais difícil. Aí, se não acompanhar as aulas online, vai ter dificuldade, tudo bem? Então vamos lá. A número 1. Localize no plano cartesiano os seguintes pontos. O ponto A. O ponto A nada mais é do que o 2 e o 3, tá? O 2 é o X. Onde está o X aqui, ó? Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa linha horizontal. O Y é a linha vertical. Aqui, ó. Linha vertical. Então eu vou fazer o primeiro aqui, ó. O 2 está onde? O 2 está aqui. Aí cada quadradinho desse aqui, ó, cada cruzamento dele aqui conta um, ó. Então fica 1, 2, 3. Qual que é o número que eu estou procurando? Não é o 3? Então eu vou puxar aqui, ó, um tracinho aqui, aí para aqui no rumo do 3. Aí levo para lá, ó, até chegar no 3 e vai ficar o ponto A aqui, tá? É assim por diante. Esse é o mais fácil que tem. O número 2. O número 2, a ideia aqui é o seguinte. Eu tô aqui, ó, tem uns pontinhos aqui, outros aqui, ó, né? Outros aqui embaixo. O que que é para fazer? É para fazer o desenho, esse mesmo desenho que tá aqui, eu faço ele desse lado aqui, só que com a mesma distância. Tem que ser iguais, onde fala que é simétrico, certo? Figuras simétricas é que são iguais ao desenho. Então ele tem a mesma distância. Por exemplo, essa retinha aqui, ó, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Aí para cá, ó, para mim achar ela aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí põe o ponto aqui e assim por diante. Aí a hora que terminar, ela vai ficar o desenho igualzinho a esse aqui. Agora vamos passar para o 3. O 3 é a mesma coisa. Ele quer que verifique quais são as coordenadas dos vértices do hexágono ao lado. Em seguida, determine o simétrico de cada um dos 6 pontos do polígono em relação ao eixo X. Desenhe o novo hexágono. Esse será simétrico ao polígono original. Certo? Aqui, o que que ele está pedindo? Ele está pedindo, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho que achar que número que é esse aqui desse pontinho. No caso aqui, nós já vimos lá anteriormente que o X é horizontal, o Y vertical. Então, o primeiro número que eu tenho que achar é o Y. O que que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó. Aqui é 0, bem no cruzamento aqui da cruz aqui, ó. É 0. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei o número 6. Então esse aqui é o 6. O Y. O Y está aqui, ó. 1, 2. É só isso. E resumindo, vocês vão pegar esse número aqui, esse formato aqui, vai lançar para esse lado aqui, nas mesmas proporções. Então, vamos achar esse ponto aqui, ó, só para como exemplo. Você vai pegar 1, 2, 3, 4. Aí vai ser um ponto. Aí contando para o lado esquerdo, eu conto, ó, 1, 2, 3, 4. Esse pontinho aí vai ficar aqui, ó. Aí daqui eu conto de novo, ó, o que vai ficar embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui na mesma direção que está o ponto, ó, eu volto para trás aqui, ó,
no Y aqui. Aqui eu conto de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse outro ponto ele vai ficar bem aqui, certo? E assim sucessivamente. A ideia aqui nada mais é do que fazer os desenhos dos polígonos como simétrico, ou repetir ele do outro lado, certo? Agora o 4. O 4 é a mesma coisa. Determine o simétrico dos 3 pontos do triângulo em relação ao eixo Y e desenhe o novo polígono. Em seguida, desenhe o simétrico do polígono em relação ao eixo X. Para determinarmos, marque o simétrico em relação à origem do plano cartesiano dos 3 pontos do polígono original e desenhe o novo triângulo. Tá. Aqui nós aprendemos, né, repensando, né? O X é horizontal, o Y é aqui. O exercício está pedindo para mim fazer o eixo Y. Então, o eixo Y, ele é embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo aqui, na mesma medida, nas mesmas distâncias que está aqui, vou desenhar ele aqui novamente. Vai ser o simétrico dele aqui, certo? Após eu fazer esse desenho aqui novamente, nos mesmos pontos, eu redesenho ele aqui novamente. Por quê? Porque ele pediu para o eixo X novamente, ó. Em relação, desenho simétrico polígono em relação ao eixo X, está aqui. Então eu vou fazer ele de novo aqui, o desenho. E marcar os números que eu encontrar. Como nós já sabemos, né? Aqui, bem no cruzamento aqui da cruz, é o zero. Tanto zero para Y, como zero para X, certo? Aí se eu contar aqui para a direita, eu conto 1. Se eu contar aqui para a esquerda, eu começo com menos 1. Se eu contar aqui para cima, eu conto, vai ficar 1 positivo. Se eu contar aqui para baixo, o primeiro quadradinho, vai ficar menos 1. E assim sucessivamente. Certo? Então tá explicado aí. O número 5. O número 5 é para fazer o seguinte. Eu tenho que achar o primeiro quadrante. Então vamos ver qual que é o primeiro quadrante aqui, ó. Então eu tenho aqui a cruz, né? Vamos chamar de cruz aí para ficar mais fácil o entendimento, né? E o ponto aqui, que é o ponto 0. Horizontal é X, vertical é Y. Aí o que é o quadrante? Quadrante é esse quadrado aqui, ó. Por isso fala quadrantes, ó. Esse quadradinho que forma aqui, ó. Certo? Então aqui é o primeiro quadrante. Do lado esquerdo, segundo quadrante. Aqui eu tenho o terceiro quadrante e aqui eu tenho o quarto quadrante. O que é para fazer? Essas medidas aqui, ó, X e Y, eu vou desenhar esse polígono, ou retângulo que vai virar, né, no primeiro quadrante. Aqui ele vai virar um retângulo, tá? Então, através daquelas coordenadas, igual nós já aprendemos lá, o primeiro número aqui é X, o segundo número é Y. Então, eu vou achar ele aqui, ó, 1 e 1. Então, aqui é o primeiro ponto desse retângulo. Certo? Que depois eu vou ligar os pontos e vai virar um retângulo. Fazendo isso, o que eu vou fazer? Né? A gente vai fazer o seguinte. Vai pegar esses números que está aqui, multiplica por menos 2. Certo? Que nós vamos achar outros números. No primeiro aqui, ó, vamos fazer a multiplicação. 1 vezes menos 2 vai ser menos 2. Aí 1 vezes de novo menos 2 vai ser menos 2. Então vai ficar menos 2 com menos 2. Certo? Então, que lado que está o menos de x? O menos de x está para cá, para a esquerda. Ó. Então eu conto menos 1, menos 2. Então menos 2 está aqui, ó. Que é o menos 2. Aí menos 2 com menos 2. Qual que é o menos de y? É para baixo. Então eu conto aqui, ó, 1, 2, ou seja, menos 1, menos 2. O ponto vai ficar aqui.
é onde eu vou criar outro que vai ficar aqui, ó, nesse quadrante. O outro desenho, que seria o outro retângulo. Certo? Agora vamos para 6. A 6 é o mesmo procedimento. Eu vou pegar esses ponto A, B, C e D e vou pôr aqui. Certo? Porque está tudo positivo, então ele vai ficar no primeiro quadrante. Depois, o que eu faço? Eu vou pegar esses números que estão aqui e multiplico por 2, que vou achar outros números. E vou formar 4 novos pontos. E vou, de novo, como ele vai ficar positivo, ele vai ficar também no primeiro quadrante. Certo? Aí, o que vai acontecer? Vamos supor que forma um triângulo. Vamos supor, tá? Que eu não sei aqui o que vai formar. Mas vamos supor que seja um triângulo. Aí aqui seja o triângulo. Quando eu multiplicar por 2, esses pontos ele vai aumentar, ou seja, ele vai ficar maior. Então ele vai ficar um triângulo maior dentro de um triângulo menor, tá? Isso é só citando como exemplo, tá? Tem que fazer aqui para achar a figura certa. É assim que é o exercício que é para fazer desses 6 no caso. O 7 é a mesma coisa. Então, marque os pontos cartesianos. Aqui eu vou começar para o lado esquerdo. Ó. Então, ele vai ficar aqui, ó, nesse quadrante aqui. Por que eu sei disso? Porque é menos 3, tá vendo? Ó? Menos 3. Menos 3 de x, eu sei que ele está para o lado esquerdo. Ó. Então, ele vai ficar, ó, 1, 2, 3. O menos 3 é aqui. Como o y, que é o que sobe para cima, é positivo, então ele vai ficar para cima aqui, ó. Então ele vai ficar nesse quadrante esse desenho. Depois que eu fizer esse desenho, eu vou pegar esse menos 1 novamente e vou multiplicar por todos esses números aqui, que vai gerar para mim outros números. Através desses outros números, eu vou fazendo os pontos aqui nos quadrantes e vou interligando que vou achar outra figura. Certo? Como aqui está menos e aqui é menos, né? A hora que eu multiplicar aqui, ele vai ficar mais. Ou seja, essa figura que eu criar aqui, eu vou criar outra aqui, ó, no primeiro quadrante que vai dar. Por quê? Porque ele vai ficar positivo. Ele vai ficar positivo, vai ficar aqui para baixo, que o segundo vai ser negativo. Então ele vai ficar aqui, ó. Uma vai ficar aqui desse exercício 7, a primeira figura. A segunda figura, a hora que eu multiplicar aqui um pelo outro, você vai ver que vai ficar aqui, ó, nesse quadrante aqui, que seria o quarto quadrante, esse desenho, que é o mesmo desenho que vai ser aqui, só que em dimensões diferentes. O oitavo e último aqui é a mesma coisa, só que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter 5 pontos. Então ele vai ficar nesse quadrante aqui, o primeiro desenho vai ficar nesse quadrante, né? Se eu for ver aqui, ó, menos 2, eu vou contar aqui, ó, menos 1, menos 2. Aí o 2, que é o y, eu vou contar para cima. Então 1, 2. Certo? Então esse desenho vai ficar aqui, o último, né? No caso do 8, ele fica aqui. Depois que eu fizer ele aqui, eu vou pegar todos esses números que estão aqui e multiplico por esse aqui, ó, menos 2. Ele vai dar outra numeração aqui, aonde que eu vou achar. Aí conforme, igual aqui, vamos multiplicar o primeiro para ver onde vai dar o quadrante. Aqui menos com menos dá mais. Então, mais eu sei que é aqui, que é o x. Menos com 2 vai ser, né, que seria menos com mais vai dar menos. Então, o y vai ser menos. Então, esse desenho ele vai ser aqui, ó, o segundo. Nesse quadrante aqui, que será no quarto quadrante.
Eu espero aí ter auxiliado, né? E relembrando para vocês, participem da aula online, onde está sendo explicado todo o conteúdo. Tudo bem? Tenham um bom final de semana para vocês aí.